O DNA pode ter sido fruto de processos naturais ou há uma mente por trás do código da vida? Ciência e religião podem se misturar? E se não se misturam, por que grandes cientistas evidenciaram crer em um Criador? Nos últimos anos, diversos cientistas no mundo inteiro iniciaram um movimento de pesquisa e de observação chamado design inteligente. E eles passaram a observar várias descobertas científicas, como por exemplo o mapeamento do DNA humano, e chegaram à conclusão de que certas características do universo e da biologia não têm condições de ter vindo de processos naturais gerados ao acaso, mas sim de uma causa inteligente que os projetou. Existem grandes cientistas, bioquímicos, biólogos, físicos e etc., que estão envolvidos com esse ramo de pesquisa da ciência. Podemos citar como exemplo Michael Behe, biólogo americano, professor e membro do Discovery Institute. Grande defensor do DI, Behe já escreveu alguns livros sobre esse assunto, como por exemplo A Caixa Preta de Darwin, onde ele se propõe a mostrar alguns erros na teoria da evolução. Trazendo aqui mais para perto de nós, no Brasil existe um professor que é mestre e doutor em Química, com diversos artigos científicos publicados e citados em outras publicações de outros cientistas. Marcos Eberlin, membro da Academia Brasileira de Ciências, tem buscado expandir o debate sobre design inteligente no nosso país. Ele é escritor, inclusive, do livro Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Não necessariamente o objeto de estudo do design inteligente é o Deus cristão. Tanto é que existem muitos defensores dessa teoria do DI que eles não são cristãos. Mas o objeto de estudo do DI são os padrões encontrados tanto na biologia como no cosmos, que por causa da sua complexidade e riqueza de detalhes, apontam para a existência de um ser superior que projetou todos os detalhes dessa obra-prima. Um grande exemplo dessa complexidade é o DNA. Dentro de você existe um composto orgânico chamado DNA, que contém informações genéticas capazes de coordenar o desenvolvimento e o funcionamento dos nossos corpos. Basicamente, é um manual de como fazer você. O genoma humano possui mais de 3 bilhões de combinações de minúsculas bases que definem exatamente a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, se você será gordo ou magro, e inclusive definem que você vai ser um ser humano ao invés de ser um cachorro ou um papagaio. A full DNA strand contains 3 billion genetic codes. If we looked at screens like these once a second for 8 hours a day, it'd take 2 years to look at the entire DNA strand. It's that long. E apenas uma única mudança nesse imenso código genético poderia trazer consequências significativas para sua estrutura biológica e mudar muito do que você é. E o pensamento que fica é: poderia algo tão complexo ter vindo do acaso? Poderia algo tão complexo ter vindo de processos naturais? O design inteligente diz que não. A premissa aqui é bastante simples. O DNA é como uma receita de bolo, que diz exatamente cada uma de nossas características, ou seja, é informação inteligente. E informação não tem como ser criada por eventos e processos naturais. Eu fico fascinado também quando eu penso em sistemas complexos, onde existem diversos elementos em que cada um precisa uns dos outros para poder existir. O nosso olho, por exemplo, é um sistema muito útil para as nossas vidas. E ele funciona basicamente da seguinte forma: a luz que entra pelo nosso globo ocular viaja pelo nervo óptico e chega no córtex visual, que é uma parte do cérebro que fica responsável por interpretar essas imagens que entram para que essas imagens possam fazer sentido em nossa cabeça. Se tirarmos qualquer um desses 3 elementos, os outros perdem o seu valor. E segundo a teoria da evolução, eles deveriam ser descartados. Ou seja, as evidências podem apontar para a hipótese de que o sistema já tenha sido criado completamente perfeito como ele é, ao invés de evoluindo com o passar do tempo, como propõem os evolucionistas. Poderíamos falar ainda do quanto o nosso planeta está no lugar certo no universo para que haja vida, mas tudo nos aponta
para um universo perfeitamente controlado. Albert Einstein, físico teórico alemão e criador de trabalhos como a teoria da relatividade geral, certa vez disse: "O mais incompreensível acerca do universo é que ele é compreensível." Einstein notava que num universo tão complexo, tão bem encaixado, o acaso passou longe. Ao observar evidências, existem coisas que são perceptíveis de encontrarmos padrões de inteligência. Quando olhamos para uma formação rochosa, como a Pedra do Sapo que tem aqui no interior do estado, a gente rapidamente consegue identificar que foi formado por processos naturais. Mas se a gente olhar para o rosto dos 5 presidentes americanos esculpidos no Monte Rushmore, a gente com certeza vai dizer: ahá, aí tem inteligência. Isso foi feito intencionalmente. O ser humano é capaz de detectar padrões de inteligência. Um exemplo disso é a ciência forense, que tem como objetivo, por meio de evidências, encontrar padrões que mostrem que um crime foi cometido intencionalmente. Sir Isaac Newton, renomado cientista, físico e matemático inglês, escreveu: "A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta." Observar padrões e evidências que apontam para a inteligência é algo tão interessante que nos anos 70 a NASA enviou infinitamente para o espaço 2 sondas e em cada sonda havia uma placa de ouro com desenhos de um homem e uma mulher nus, para que caso, num futuro distante, extraterrestres encontrassem aquela placa, pudessem olhar para os padrões, para o desenho e dizer: foi uma vida inteligente, foi uma mente inteligente que desenhou isso daqui. Interessante que nessa oportunidade, o cientista astrofísico e grande defensor do ceticismo, Carl Sagan, que muitas vezes é até idolatrado pela comunidade ateia, apoiou o projeto e até alguns anos depois ele desenvolveu, junto com a NASA, um outro projeto mais audacioso chamado Voyager Golden Record, onde ao invés de enviar apenas uma placa para o espaço, eles enviaram discos de ouro gravados com mídia de fotos, imagens aqui da nossa Terra, da nossa sociedade, das culturas que existem aqui, além de também enviar áudios de falas, de sons encontrados aqui no nosso planeta e até saudação em 55 idiomas diferentes e uma mensagem do presidente dos Estados Unidos na época. Tudo isso para que, se algum dia uma vida inteligente encontrasse esses discos e essas placas, ele pudesse dizer: puxa vida, vida inteligente projetou isso aqui. Essas informações contidas aqui nesse disco e nessa placa com certeza não vieram do acaso, mas sim foram criadas por alguma mente inteligente. E o mais interessante é que essas mesmas pessoas que enviam essas informações para o espaço não conseguem reconhecer que dentro do nosso DNA há uma informação muito mais preciosa do que a que eles enviaram e que só pode ter sido criado por uma vida inteligente. Agora, precisamos notar algo. O design inteligente não apresenta quem é o designer, quem é o criador. Apenas apresenta os traços da criação. Como falei anteriormente, muitos desses cientistas não são cristãos. Então, se perguntados quem é o designer, quem é o criador, muitos deles vão dizer que o papel da ciência é apenas investigar as evidências e que definir quem é o designer é uma questão religiosa, é uma questão que cabe a cada um decidir para si mesmo quem é esse criador. Tanto é que existem muitos desses cientistas que creem que a vida foi feita, foi elaborada por seres extraterrestres ou por outros deuses que não são o Deus cristão. Então, onde podemos encontrar o Criador do Universo? Você sabe a resposta? Na Bíblia Sagrada. Se analisarmos a Palavra de Deus de forma franca, sem preconceitos, e analisarmos os vestígios que o cosmos nos deixa de que há um design inteligente por trás de tudo isso, com certeza encontraremos quem é o designer. Podemos começar por Salmos capítulo 19, que nos diz: os céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Esse versículo nos diz que uma das formas de Deus se apresentar ao ser humano é por meio da criação, por meio do universo. Como o texto diz, ao olhar para o céu, para a grandiosidade e perfeição que há no universo, o homem é capaz de conhecer a Deus, pois os céus anunciam a glória de Deus, a glória do Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Passando algumas páginas, vamos ao livro de Romanos, que diz que tudo que se pode conhecer de Deus é manifesto porque o próprio Deus manifestou. E em seguida diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Bem como a sua divindade, que é expressada por meio do poder com que ele cria e sustenta todas as coisas. Claramente, veja, não pode ser alcançada por meio de muito esforço, analisando as variáveis escondidas. Não! A palavra é claramente. Deus deixou marcas para que claramente, por meio das coisas que foram criadas, nós possamos ver quem Ele é, ver quem é o designer do universo. Neemias 9:6 ainda diz que só Deus, o Yahvé, é o Senhor. Ele é quem fez os céus, os mais altos céus, tudo que neles há, tudo que há na terra e no mar, e inclusive o versículo ainda diz que foi Ele quem deu vida. Ou seja, traduzindo para o que vimos hoje, Ele é quem codificou o DNA para que matéria orgânica se tornasse seres viventes. Mas além disso, Deus não somente criou, como também Ele tem sustentado com as suas próprias mãos essa maravilhosa criação. Hebreus 1:3 diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus continua atuando na criação, mas agora como sustentador, para que nenhum desses sistemas tão complexos, que dependem de tantas variáveis para funcionar, despenque e se perca no universo. Recentemente, os cientistas propuseram uma forma de energia que não pode ser vista ou mensurada, que tenha atuado no universo para que planetas, cometas, galáxias, buracos negros não entrem em colapso. E essa energia foi chamada de energia escura. Até os cientistas já admitem que há uma forma de energia sustentando todas as coisas. A Bíblia nos mostra que essa energia provém de Deus. C.S. Lewis definiu bem a força do Evangelho ao dizer: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouco diferente, com muito embasamento teórico, científico, mas para expandir o seu conhecimento, já que eu com certeza não expliquei tão bem, eu vou deixar aqui na descrição vários links acerca desse assunto, acerca do design inteligente. E além disso, eu também vou deixar um link especial, que é o link de inscrição, o formulário de inscrição para a conferência apologética que irá acontecer aqui na nossa igreja. Se você tiver interesse, é só entrar lá. E como sempre, deixa o seu comentário aqui porque ele é muito importante para a gente. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e seja um atalaia do nosso Deus.